E na linha conosco, nesta reta final do Jornal da Manhã, está a vereadora Chiara Ranieri. Chiara, bom dia, mais uma vez obrigado por conversar com a Jovem Pan. Bom dia, Pitoli, bom dia a todos os amigos da Jovem Pan, os ouvintes. Eu é que agradeço, viu, a oportunidade de poder falar. Eu agradeço sempre a disposição de vocês para nos ouvir, né, no momento em que somos tão pouco ouvidos. Aliás, isso tem incomodado vocês, hein, Chiara? Tem incomodado bastante, viu, Pitoli? Por quê, Chiara? Conta pra gente. Porque eu acho que uma das prerrogativas do vereador é o posicionamento, né? E um posicionamento não como um munícipe, mas como alguém que representa um conjunto de munícipes, né? Essa é a representatividade de um poder legislativo, né? E nesse momento, o que nós percebemos é que nós temos um poder executivo no município e que pouco se importa em ouvir os seus munícipes e os seus representantes legais, porque nós na Câmara somos representantes legais, né? Então, quando nós perdemos o direito de falar e de sermos ouvidos, as pessoas perdem também. Então, eu acho que nesse momento é um momento de perdas em todos os sentidos, né? Uhum. E perdas, inclusive, no poder de se manifestar, né? Nós, como vereadores, nos manifestando a favor de todos aqueles que vivem nessa cidade e que nos elegeram como seus representantes. Agora, Chiara, eu posso imaginar que vocês estão sofrendo uma grande pressão por parte também da população, não é? Sim. Diariamente a gente sofre, é óbvio, né? Eu acho que nós estamos aqui para isso mesmo, para que a gente faça esses atendimentos e faça os encaminhamentos. O problema, Pitoli, é que os nossos encaminhamentos, atualmente, eles são encaminhamentos vagos, porque nós levamos algo e não entregamos nada de volta às pessoas que nos solicitam esses encaminhamentos, né? Nós não temos respostas de nada. E isso torna muito frágil, né, uma sociedade organizada, né? Porque a partir do momento que nós levamos algo e nós não damos respostas, né, e nem nós damos respostas e nem o executivo dá respostas, né, nós temos uma desarticulação muito grande. E isso é muito prejudicial para a nossa democracia. Aliás, eu não sei se você ouviu o meu comentário há pouco sobre a importância não de comunicar simplesmente, mas de informar. É uma oportunidade ímpar que nós temos hoje de estruturar, porque eu não vou dizer que reestruturar, porque não teve até agora nenhum compromisso realmente com a informação rápida, precisa, transparente. Neste momento pode surgir esta chance. Vamos informar de fato? Eu sinto que há essa oportunidade, mas ela deve ser aproveitada, viu, Chiara? E assim, há poucas oportunidades que nós tivemos de levar alguma sugestão ao prefeito e até ao secretário de saúde. Nós falamos nesse sentido, a informação precisa ser bem clara, Pitoli. Nós estamos falando de uma guerra contra um vírus que nós desconhecemos, né? E que tudo que foi planejado até agora, no sentido de minimizarmos os impactos, né, dessa doença que está rondando, né, a nossa porta, foi no sentido de nós termos um sistema de saúde preparado para receber as vítimas dessa doença. Pouco se fala nesse sistema de saúde preparado. Então, eu ouvi você dizendo aí de hospital de campanha, de exames. Agora, eu acho que é importante a gente colocar o seguinte: desde quando começou os informes de pessoas que estão neste momento, né, aguardando o resultado de exames, tem lá um número. Pessoas que tiveram testes confirmados, né? E também as que morreram em função do vírus, eu sempre coloquei lá no início
lá atrás que seria importante dizer sobre o sistema preparado para receber os casos. Então, o que é que nós temos hoje de pacientes com síndrome respiratória aguda? Isso quer dizer o quê? Que estão internados em respiradores. Isso é o mais importante, Pitoli. Sim. Nós vamos adoecer, nós já sabemos disso. Não é isso o que importa. O que importa é saber do sistema preparado para receber as pessoas com síndrome respiratória aguda. Tudo está sendo organizado para isso. Os testes são importantes? São muito importantes, porque nós queremos saber como realmente esse vírus está se comportando, se ele é o perigo, né, que as autoridades dizem que ele é. Né? Isso é frequente, nós temos essa necessidade de saber, né, se esse vírus está pegando ou se não está pegando, se ele tem um comportamento diferente aqui. Eu tenho né? um dado porque nos outros países, por onde nós tivemos aí os maiores problemas, né, com relação à doença. Chiara, tem uma Mas informação... esse dado não é o dado fundamental nesse momento. Chegou uma informação para a gente aqui agora. O dado agora. fundamental nós temos os leitos preparados para receber as pessoas que vão precisar de respiradores. Os respiradores chegarão, porque nós estamos falando de teste que precisa ser feito e que a FOB, ontem eu recebi uma mensagem do professor Carlos, que é o diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru, uma pessoa assim maravilhosa, dizendo que eles fizeram os testes para estar habilitando o laboratório da FOB para estender os testes que o Laura Souza, que o Adolfo Lutz faz, e torcendo para que seja habilitado. Quer dizer, se confirmar o resultado que foi feito aqui com o resultado que é feito lá no Adolfo Lutz, quer dizer que existe a possibilidade da habilitação, quer dizer que o resultado do exame ele é confiável. Então, nós estamos na torcida para que isso aconteça. Só que isso não quer dizer que os resultados sairão na expectativa que nós temos, porque não tem insumo. Insumo, quer dizer, não tem o material necessário para fazer o exame. E não tem no Brasil, Pitoli. Não é que não tem dinheiro. A gente está falando de algo que nós nunca vivemos. Não é investimento na saúde. O dinheiro, vão colocar tudo que tiver de dinheiro na saúde. O problema é que nós não temos respirador para comprar e nós não temos insumo para fazer exame. Nós não temos nem EPI para os profissionais de saúde. Tudo bem que agora está todo mundo se virando, fazendo, né, dando um jeito de poder se proteger para fazer o atendimento. Só que nós estamos falando de uma situação de saúde que nós vamos entender se nós já estamos preparados para enfrentar. Porque toda essa paralisação que foi proposta foi no sentido de que nós tínhamos a possibilidade de preparar um sistema de saúde para receber os pacientes mais graves. Essa é a grande situação. Então, se nós já tivermos, nós podemos reabrir. Agora, eu quero saber do plano de reabertura, porque nós não vamos reabrir tudo de um dia para o outro. Ou nós estamos achando que nós vamos reabrir tudo amanhã, tudo, sem regra nenhuma. Cadê esse plano, Pitoli? O plano para reabertura. Isso tem que ser discutido. Tem que ser discutido com toda a sociedade. Não é discutido lá na prefeitura, com o prefeito e a prefeita. Não é isso que nós precisamos. Nós vamos conversar, dialogar. A gente precisa discutir esse plano. Como é que nós vamos voltar a funcionar? Chiara. Isso é algo que mexe muito com o sentimento das pessoas. Porque é uma insegurança, uma expectativa, e que nós, vereadores, não temos nada para apresentar. Nada. O que nós temos que fazer? Cobrar e aguardar. Só isso que nós temos hoje. Quer ver um então dado? É uma situação muito difícil, principalmente para vereadores como o meu perfil, que sempre falei e fui ouvida. Né? Gostando ou não gostando, as pessoas respeitam, escutam e encaminham para a gente tudo aquilo que entendem que ser adequado para o momento. Agora, a gente não tem nada para retorno, nada para falar. Parece que tem 2 secretarias funcionando e o prefeito, né? Aquela que fiscaliza
e que multa, e a outra, que é de saúde, que tem realmente que fazer o acompanhamento e providenciar toda a questão para o atendimento de saúde do município. As demais, parece que não estão funcionando. Kiara, tem um dado só para contribuir. Nós temos hoje 21 pessoas entubadas no estadual. 21. Sabe qual é o número de leitos que nós temos ali para poder atender as pessoas que chegam neste quadro da síndrome respiratória aguda grave? 32. Então hoje nós temos 11 leitos sobrando, né, à disposição do bauruense e também daqueles que estão na região, que precisem desse serviço pelo hospital estadual. Olha o tamanho do problema. São 32, 21 já estão ocupados, faltam 11. Se der um boom em número de casos ou de problemas relacionados à síndrome respiratória aguda grave, para onde correr, Kiara? Pois é, esse é um problema muito sério, Pitoli. E aí, eu te falo o seguinte, né? É muito bonito o prefeito ir na televisão e falar que vai reabrir o comércio dali 3 dias, que foi isso que aconteceu a semana passada, né? Quarta-feira passada, era para algumas cidades aqui da região ter voltado a abrir o comércio 100%, né? Funcionando com 50% da sua demanda de atendimento, né? Tudo muito bonito, né, Pitoli? Uhum. Só que o sistema de saúde, ele não é um sistema de saúde daquele município. O sistema de saúde, ele é único, ele é universal no nosso país. Então, se faltar leito ali, naquele município, é para cá que virão. Então, não adianta também a gente achar que não dá para fazer uma organização entre os prefeitos da região e pensar a saúde da região. E eu acho que está faltando muita articulação nesse sentido, muita. Está faltando a oportunidade deles começarem a pensar regionalmente. Isso é bem complicado. Kiara, o Cláudio está na linha conosco. Tem uma questão para você, pois não, Cláudio? Primeiro, parabenizar a vereadora em objetivamente 2 aspectos dessa sua fala. A primeira delas é que é necessário que o prefeito já aponte, abra o caminho do diálogo do plano de reabertura. Essa discussão é fundamental, tem que ser ampla para até hierarquizar as funções essenciais e pensar em fluxos de pessoas dentro das áreas da cidade. É importante isso para dar um alento, uma esperança, um caminho para muita gente que está em desespero. E para a sociedade amadurecer isso daí. Esse detalhe primeiro é importante. O segundo detalhe importante da sua fala, Kiara, a gente também abordou isso daí. Bauru é a capital regional. Bauru recebe pessoas de uma região, uma macro-região de mais de 600 mil habitantes. Bauru, pessoal das cidades de Agudos vem para cá, Arealva vem para cá, Iacanga vem para cá, Presidente Alves, Duartina, vem tudo para Bauru. Algum diálogo sendo feito pelo prefeito ou por uma secretaria até do estado para trabalhar isso daí em termos regionais? Parece que não. E isso impressiona. Então, muito importante você enfatizar esses 2 aspectos. Espero que cobrem isso. E no projeto de lei que será feito hoje, você está assinando com o prefeito esse projeto de lei. Primeiro, essa questão, se não existe algum risco de vício ser apontado depois. E segundo, esse projeto de lei de usar verba dos fundos está prevendo que a destinação específica disso daí ou a devolução do valor para os fundos posteriormente? Cláudio, obrigada, viu? Obrigada pelas suas palavras. Com relação ao projeto de lei, esse projeto, na verdade, ele não é uma ideia que surgiu da minha cabeça, tá? Então, existe uma lei que foi aprovada no município de São Paulo. Nesses termos, o que eu fiz? Eu adaptei a lei para o município de Bauru, tá? Então, por exemplo, aqui em Bauru nós temos 19 fundos municipais, 19. Nesse projeto de lei, eu estou apresentando 9 fundos municipais que podem ter os seus recursos, podem por quê? Porque ele é uma lei autorizativa, eu não sou prefeita. Então, eu posso colocar num projeto que o Poder Legislativo está autorizando o Executivo a
a usar os recursos desses fundos, se for necessário, tá? Então, no projeto, nós estamos tratando de 9 fundos que não têm vinculação, não têm verba carimbada. Então, por exemplo, Fundo de Saúde, de Educação e Assistência Social, por exemplo, são fundos carimbados. Eles não podem ser destinados para nenhuma outra finalidade. O Fundo de Tratamento de Esgoto, ele é carimbado. Ele não faz parte desse conjunto de 19 fundos, porque ele não é da administração direta, né? Ele está vinculado ao DAI. Porém, ele tem uma vinculação carimbada. Ele tem que ser usado para quê? Para tratamento de esgoto. Então, os fundos que nós colocamos no projeto são fundos do nosso município e que podem, eventualmente, serem utilizados esses recursos, né, recursos que sobraram do exercício passado, de 2019, e mais recursos que já entraram, né, nesses fundos durante esse ano de 2020, caso seja necessário usar para qualquer situação do coronavírus, tá? Outra situação que a gente coloca aqui, né, que é bastante importante, é com relação aos contratos que a prefeitura tem com terceiros, tá? Isso é muito interessante porque, na verdade, possibilita que a prefeitura, né, autoriza a prefeitura, se ela assim desejar, manter esse contrato e pagar a mão de obra. E autoriza também que as pessoas que foram contratadas para exercer uma atividade para uma determinada pasta possam ser remanejadas para uma outra pasta. Então, por exemplo, para a saúde. Tá? Então, isso é contrato por contrato. Concurso público também prevê isso, né? O que nós temos nesse momento? Nós temos uma assim, absoluta insegurança daqueles que prestaram concursos para a prefeitura, e aqui eu falo assim, ó, de servente de escola, de secretário de escola, de diretor de escola, professor e professor substituto, diretor de escola, né? São pessoas que fizeram concursos públicos agora e estão aguardando serem chamados. A FUNPREV, nesse momento, está fechada. Ninguém se aposenta. Se ninguém se aposenta, dificilmente essas pessoas serão chamadas, mesmo porque as escolas estão fechadas. Então, o que a gente está fazendo? A gente está estendendo esse período, né, para que possam ser chamados, esses concursos vencem agora, né, a gente está estendendo para que possam ser chamados até o final desse ano. A gente não sabe qual é a previsão de toda essa paradeira, então a gente também está colocando essa previsão de estar aí segurando até o final desse período, né. É importante a gente dizer o seguinte, alguns fundos, por exemplo, o de aquisição de imóveis, né, a gente faz aqui coloca uma questão clara de que esses recursos deverão ser retornados posteriormente para esse fundo, né, porque é um fundo que realmente vai precisar ter a continuidade dele assim que terminar esse momento de pandemia, né. Outra situação que eu gostaria assim, de colocar é que assim, o projeto ele é autorizativo, né? Então assim, não é uma questão de que a gente está dizendo que vai acontecer desse jeito, né? Mas fica o prefeito com liberdade de fazer se ele entender. Agora, Chiara, se a Prefeitura de São Paulo fez, né, sancionou o projeto, né, virou lei lá, eu entendo que não há problema legal nenhum com relação ao trabalho, por exemplo, que o Tribunal de Contas faz. Perfeito. Agora, Chiara, diante disso e de todas essas possibilidades que esse projeto de lei abre, com essas autorizações, o vereador há pouco, Edivaldo Miano, conversou conosco sobre a criação de uma comissão para fiscalizar o uso desses recursos. Você concorda com a criação desta comissão? Olha, eu não sei se há a necessidade do acompanhamento da utilização dos recursos para essa finalidade, tá? Mas, de qualquer forma, eu acho que é um trabalho nosso fazer o acompanhamento,
né? Se é uma comissão ou não, eu não sei se seria o formato, mas o acompanhamento nós devemos estar fazendo. E a gente não pode esquecer que o Tribunal de Contas também faz esse acompanhamento, né, do que está sendo aplicado. E a gente precisa lembrar o seguinte, não é só aplicar, mas é aplicar da maneira correta, né? Há 2 semanas atrás, nós recebemos na Câmara Municipal o prefeito, que foi lá dizer o seguinte, que ele estava colocando R$2 milhões para comprar um tomógrafo, para fazer o exame do Covid. E aí, nós temos, assim, já amplamente divulgado que a tomografia não é exame que faz o diagnóstico do Covid. Sim. Então, foram aplicados R$2 milhões. Foi perdido R$2 milhões? Não, porque esse equipamento será usado, com certeza, será muito usado, né, pela prefeitura. Mas, talvez, esse recurso não fosse a prioridade neste momento. Então, essas questões são questões que o executivo tem que avaliar muito bem aonde é que ele está investindo, né? Porque o Covid, ele está aqui e ele tem que ser, né, o nosso objeto principal de investimento neste momento. Né? Então, o tomógrafo foi importante? Foi, mas não para o diagnóstico de Covid. Então, isso também é algo que nós temos que nos preocupar, né? Então, não é só se está aplicando, mas como é que está aplicando. Perfeito. Chiara, tem sessão logo mais às 2, são 2 extraordinárias, num formato novo, diferente para muitos, no ambiente virtual. Só nos resta desejar sorte para vocês nesse empenho, nessa nova fase ou nesse novo formato, viu, Chiara? Pitoli, eu agradeço muito a você, tá? E a Jovem Pan News pela oportunidade que nos dá sempre. Talvez seja o canal mais aberto para que a gente possa dialogar diretamente com a população, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Eu acho que vocês cumprem um papel importantíssimo em Bauru e na nossa região nesse momento, tá? E contem sempre, tá, comigo, no sentido de poder contribuir nas discussões que vocês já promovem aí pela rádio. Sem dúvida, tá? Contamos. Boa sorte, Chiara, boa semana para você, viu? Muito obrigada para vocês todos também.